Bora falar sobre 5 criptomoedas de baixa capitalização que eu estou acumulando durante essas quedas. Vem comigo no vídeo. Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho mais de alto risco, né? Quando a gente fala de baixa capitalização de mercado, a gente tá falando de ativos que são considerados, entre aspas, gemas, ou seja, o risco aqui é gigantesco, né? A gente pode estar investindo, por exemplo, 5, 6, 7 gemas e 4 delas literalmente não andarem, uma ou outra morrer, mas uma que você acerta, ela acaba pagando pelas outras que acabam ali não andando tanto assim. Foi o mesmo que aconteceu no começo do ciclo, quando eu investi em Pendle, Rialho, Libra, por exemplo, Libra morreu, outras 4 nem andaram, só que Pendle e Rialho andaram demais e fizeram todas as outras que não andaram acabar valendo a pena. Então é dessa forma que a gente acaba investindo em gema, beleza? Então eu trouxe 5 aqui, sem enrolação, já vamos para a primeira. Primeira criptomoeda que na minha visão é uma gema e pode ainda valorizar muito é a própria EtherFi, tá? A EtherFi tá na zona ali de 250 mais ou menos milhões de market cap, ela tá ligada a uma narrativa muito boa. Todas as 5 criptomoedas que eu vou trazer aqui para vocês, elas estão em narrativas aquecidas, né? O que faz uma criptomoeda andar na realidade é a narrativa, ou seja, a categoria que ela tá. Se ela tá numa categoria bem interessante e ela for um player forte dessa categoria, ela vai andar junto com todo o restante do mercado que está dentro dessa narrativa. No caso da EtherFi, a gente tá falando da narrativa de Liquid Restaking. Ela é o principal case nessa narrativa de Liquid Restaking, tem um market cap, igual eu falei, de 254 milhões, porém o TVL, que é o dinheiro que tá dentro do protocolo, é muito maior do que esses 254 milhões, o que acaba fazendo a gente já ficar de olho nela. Tem nomes interessantíssimos por trás dela, a própria Consensys, que é uma empresa gigantesca aí, por trás até da própria MetaMask, investiu nela lá na época de pré-venda, o OKX também investiu nela, o próprio proprietário lá da Matic também investiu nela, e vários outros VCs interessantes aqui acabaram conseguindo comprar a EtherFi antes dela ser lançada, tá? Protocolo que não preciso nem falar muito, eu sei que vários de vocês já conhecem, tá dentro da narrativa de staking de Ethereum, que é uma narrativa super aquecida nesse mercado. Desde o lançamento dela, ela só veio caindo, né? Vamos ver se ela vai conseguir encontrar um fundo nesse momento. O momento atual é um momento mais arriscado para investir em altcoins. Eu sei que vai ter gente que vai preferir, por exemplo, ela dar uma lateralizada e depois que ela dá uma lateralizada, começar a subir, aí sim começar a acumular. Mas eu, como tô investindo para longo prazo, não me importo se eu comprar isso aqui hoje e amanhã derreter, porque o foco é o longo prazo. Se cair mais, eu compro mais. Simples assim. É a minha estratégia, eu gosto de fazer DCA, que aí compra aos poucos, beleza? Então, narrativa muito forte, que é Liquid Restaking, criptomoeda com 254 milhões, mais ou menos, de market cap. Eu não duvido nada ela chegar, por exemplo, a 3, 4 bilhões de market cap, tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas se acontecer, seria uma valorização muito interessante, VCs interessantes por trás, marketing muito bom, tudo aquilo que a gente olha para analisar uma gema, ela acaba passando, marketing bom, equipe boa, tudo isso é encontrado aqui dentro da própria EtherFi, beleza? Então a primeira, EtherFi. Segunda que eu vou trazer aqui para vocês é uma narrativa completamente diferente, que é a narrativa de Bitcoin. Só que aqui vale uma ressalva, ela é até que um pouco parecido, porque ela tá na narrativa de Bitcoin, só que é um protocolo de restaking da narrativa de Bitcoin, assim como a EtherFi é Liquid Restaking, só que dentro do Ethereum e tudo mais, a gente encontra a Bonsibit aqui sendo um protocolo de restake dentro do protocolo do Bitcoin, dentro da blockchain Bitcoin como um todo, tá? Hoje em dia eles têm 128 milhões de market cap, então a gente tá falando de uma criptomoeda menor do que a própria EtherFi. Eles também têm VCs muito interessantes por trás. Quando a gente olha aqui atrás da Bonsibit, ela acabou arrecadando aí, a própria Blockchain Capital acabou investindo neles na pré-venda, a própria Binance Labs também acabou investindo neles na pré-venda, OKX também estava aqui, fora as outras VCs também que não são tão grandes assim. Só o Binance Labs em si já é algo bem interessante, ela foi incubada pela própria Binance Labs, tá? Então não é só um investimento, a Binance tá meio que carregando o filhinho no colo, incubando ali essa criptomoeda como um todo, beleza? Além dessa questão das VCs e do pouco tamanho que eles têm, eles estão nessa narrativa, que é a narrativa de Bitcoin, que na minha visão vai ser uma narrativa que vai se estender e aquecer muito durante a alta, tá? A gente já tá vendo Runes tomar uma atração interessante, Ordinals também teve ali um fogo de palha, né? Chegou a dar bastante volume, mas agora deu uma apagada. Porém,
porém o mercado todo deu uma apagada nesse momento. Então esse é um bom momento para você conseguir comprar boas narrativas que podem voltar a ressurgir no meio de uma alta, tá? Quando a gente para analisar o gráfico dela em si, ela também vem caindo, teve um lançamento muito bom, saiu aqui da casa dos 30 centavos, bateu lá praticamente 90 centavos, quase 3 vezes, e agora ela vem caindo aos poucos aqui, tá? Essa região de preço aqui da Bonsibit vem sendo como um suporte interessante, esses 30 centavos, perceba que já é a terceira vez que ela toca nessa região, e todas as últimas vezes que tocou deu uma subidinha depois. Não quer dizer que vai acontecer agora, né? Até porque o mercado tá um pouco mais instável nesse momento, mas eu aproveitei para fazer algumas acumulações aqui do token BB, beleza? Segunda criptomoeda, então, Bonsibit, narrativa de restake dentro do Bitcoin em si. Terceira narrativa, uma das narrativas mais aquecidas do mercado, é a própria narrativa de RWI. A gente tá falando da Rialho, para quem conhece aqui o canal, já sabe, essa daqui é uma das minhas queridinhas, ela é uma blockchain relacionada à RWA, aqui no próprio CryptoRank fala que ela tem 6 milhões de market cap, mas não é só isso, ela tá na volta ali de mais ou menos 50 a 60 milhões de market cap, o correto, né? Ela subiu demais, a gente pegou quase 10 vezes, mas ela continua muito pequena. Ah, Lucas, quer dizer então que você traz só depois de subir? Não, a gente trouxe inclusive antes dela fazer esses 10 vezes, mas por agora, por conta dessa correção que ela teve aqui, eu ficaria de olho nela de novo, tá? Se ela voltar só no topo aqui, eu tô falando que ela faz mais de 3 vezes. Por quê? Porque ela tá 90 centavos e o topinho aqui temporário foi 3,19, já é uma valorização bem interessante. Não tem muitos VCs por trás, na verdade não tem nenhum VC. Ela, ao invés de fazer parceria com VCs em si, pegou capital deles, ela acabou pegando capital de influenciadores, né? Então a gente teve rodadas ali de influenciadores comprando na pré-venda esse ativo aqui, e de lá pra cá esses influenciadores não param de falar da Rialho, fazendo com que ela exploda. Infelizmente eu não consegui comprar isso daqui na pré-venda, né? Se eu tivesse conseguido, eu ia ter feito uma simetria violenta, porque de lá pra cá ela só explodiu. Mas de qualquer forma ainda está barato, tá? Moeda relacionada à RWA, igual eu falei, ainda muito pequena, do ecossistema da Cosmos também, eles estão criando blockchain ali de RWA, então é um ativo que na minha visão vale muito a pena ficar de olho, principalmente por conta do marketing. Igual eu falei, eles não fizeram parcerias com VCs, mas o tanto de influenciador que fala dessa criptomoeda é brincadeira. E a gente sabe que para uma moeda subir, ela precisa de muita gente falando dela. É a mesma coisa das meme coins, né? As memes explodem por quê? Porque toda hora tem gente falando daquela meme. As memes às vezes pagam, né, os influenciadores para falar delas, ou até mesmo a própria comunidade em si, como um todo, começa a falar muito dela. O fato de ter essa quantidade de influenciador falando da Rialho acaba me chamando muita atenção. Ela sempre é uma das mais mencionadas quando a gente fala de menção no Twitter, então eu ficaria completamente de olho, porque eles são muito competentes na parte de marketing, tá? Então já trouxemos aqui 3 gemas que na minha visão são muito interessantes, ainda temos mais 2 para trazer, mas antes de eu trazer essas 2 aí, deixa esse like agora, porque se bater 1000 likes e tiver pelo menos 100 comentário escrito aí, traz parte 2, eu trago outras 5 gemas que eu também tô de olho, beleza? Então comenta aí, traz parte 2 e deixa seu like, que talvez a gente pode trazer mais gemas aí no próximo vídeo, fechou? A próxima que eu vou trazer aqui também numa narrativa muito aquecida, que é a narrativa de DePIN, e é a Aethir. A Aethir a gente conseguiu investir na pré-venda, foi realmente um investimento muito bom, fizemos mais de 10 vezes na pré-venda, porém ela segue muito barata, ela tá com 249 milhões de market cap, a gente tem vários VCs competentes aqui por trás, como a própria Merit Circle, como a própria Animoca Brands, como a própria HashK Capital, que é uma das maiores VCs que a gente encontra aí no mercado. Hoje em dia, eles estão, igual eu falei, com 249 milhões de market cap, e o que vem me impressionando mais graficamente falando é o tanto que a própria Aethir tá conseguindo segurar nesse suporte aqui. O mercado literalmente derreteu nesses últimos dias e a própria Aethir não perdeu esse suporte desde o lançamento dela. Ela praticamente tá lateralizando entre 0,06 centavos e 0,075 e volta e vai, e volta e vai. Então ela tá nessa lateralização, consolidando bem. Isso aqui pra mim pode ser um fundo interessante e depois ela começar a explodir, tá? Igual eu falei, VCs interessantes, narrativa relacionada a DePIN, que é uma das principais narrativas dentro do mercado, muito pequenininha, não me assustaria isso daqui chegar, por exemplo, a 4, 5 bilhões de market cap se eles continuarem entregando. O marketing dos caras também é muito forte, a gente para analisar, por exemplo, o Twitter dos caras, toda hora tem gente mencionando ele, já tem mais de 800 mil seguidores, muita gente relevante seguindo os caras, e o mais bacana é que dentro de DePIN eles focaram mais na questão de game e inteligência artificial, mas a parte mais forte deles é
essa parte de game. E a gente sabe o quanto que game precisa, né, de poder computacional e tudo isso que eles acabam fornecendo aqui. Então eu ficaria completamente de olho em Aetir também. E para finalizar, já falamos aqui de várias narrativas, como Raystaking, Bitcoin, narrativa do Bitcoin, RWA, DePIN, e não tem como não falar de inteligência artificial. Essa daqui ela é muito mais arriscada, pode ser que esse negócio não dê boa, mas caso dê boa, o market cap dela, por ser tão pequenininho assim, ele pode realmente fazer uma valorização muito grande. A gente tá falando da ChainGPT. ChainGPT, para quem não conhece, ela é uma launchpad de inteligência artificial. Não só launchpad, como eles também estão trazendo ferramentas de inteligência artificial para dentro deles. Então é como se fosse um hub, na verdade, de inteligência artificial, mas o mais forte deles realmente é a Launchpad. Muita gente investia na SDAO, né, que tinha mais ou menos a mesma característica. A SDAO ela veio para ser um bot ali, né, um bot de IA, ou seja, a IA iria fazer trade para você, mas no final das contas eles acabaram virando só uma launchpad, visto que a inteligência artificial do trade ali, de bot, não acabou dando boa, então eles migraram literalmente para launchpad. O caso da ChainGPT, ela já veio com a launchpad, o próprio token deles foi lançado na própria launchpad deles, tá? Os lançamentos que vem na launchpad dão muito certo, e a parte de inteligência artificial em si que eles estão trazendo também tá vindo muito forte. Recentemente postaram uma atualização muito interessante que é simplesmente para você conseguir fazer auditorias em contrato inteligente, ou seja, em protocolos, em criptomoedas com inteligência artificial. O próprio Vitalik falou que isso daí é um braço muito interessante de IA dentro de cripto, então isso daí faz eu ficar de olho nela. Questão de VCs em si, a mais forte aqui é a DWF, essa VC ela tá em várias outras pré-vendas que a gente já viu, né? A própria ChainGPT, igual eu falei, incubou, porque é o token deles mesmo, né? E a gente tem vários outros aqui que também podem ali ser alguns VCs interessantes. Quando a gente para analisar, é a menor do vídeo aqui, tem 64 milhões de market cap. Eu não acho que esse negócio, por exemplo, vai chegar a 10 bilhões. E nem precisa disso, porque ela chegar só a 600 milhões, ou seja, menos de 1 bi, a gente já tá falando de 10 vezes praticamente de valorização, né? Então se ela chegar, por exemplo, a 600, 700 ou até mesmo 1 bi, e qualquer merda chega a 1 bi numa bull run, numa bull market verdadeira, eu já ficaria muito feliz porque sigo acumulando aqui essa criptomoeda, né? O gráfico dela vem caindo no curto prazo, mas subiu muito também quando a gente tava naquele momento de alta, né? Momento de euforia, ela saiu de 3 centavos, bateu lá na casa dos 55 centavos e agora ela tá 12 centavos. Se ela simplesmente voltar só nesse topo aqui, a gente já tá falando de uma valorização praticamente de 4 ou 5 vezes, né? Então eu ficaria de olho nela, porque realmente é uma das launchpads mais aquecidas para esse ciclo aqui. Nesse momento os lançamentos não estão performando tão bem, porque o mercado tá em queda e lançamento performa melhor na alta, mas quando começar uma alta, os lançamentos voltarem a performar bem, o hype de A voltar, eu tenho quase convicção de que isso daqui vai dar boa, tá? Então é mais uma que eu ficaria completamente de olho, que é a ChainGPT. Igual eu falei ali no começo do vídeo, rapaziada, esse é um momento delicado para acumular altcoins. Eu sei que não vai ser todo mundo que vai acumular. Eu tô acumulando porque é um investimento para longo prazo. Não vou precisar desse dinheiro amanhã ou depois. E eu prefiro comprar agora, porque quando uma altcoin começa a explodir, não dá tempo de comprar. Olha a Sui que fez nesses últimos dias. Sui subiu 120% em praticamente 6 dias. Então é muito rápido, tá? Quem fica esperando muito, às vezes acaba não conseguindo pegar alguns preços interessantes. Então eu prefiro correr um pouco mais de risco e pegar em preços interessantes do que ficar esperando e chegar levemente atrasado. Eu sei que vai ter gente que vai preferir chegar atrasado e tá tudo bem. Se eu tivesse milhões de dólares, por exemplo, eu também iria preferir chegar atrasado para mais salvar meu capital, ou seja, não deixar ele tão no risco assim, do que simplesmente investir com esse alto risco de mais queda. Porém, como o meu foco aqui é pegar uma valorização maior, eu tô nem aí se cair no curto prazo. Não é recomendação de investimento, é apenas estratégia que eu faço. Eu gosto de DCA e comprando aos poucos, porque eu nunca vou conseguir acertar um fundo e o DCA, ele me ajuda a fazer algumas compras em rede de fundo. Espero que você tenha gostado aí, deixa esse like que batendo 1000 likes a gente traz um parte 2 e comenta aí parte 2. Fui!